Bem, boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 19 de outubro de 2020, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula com a professora doutora Isabela Oliveira. Grupo esse que teve a iniciativa do Hamilton, convidou a nossa querida e competente professora Isabela para compartilhar com todos os seus mais profundos aprendizados. Essas aulas elas ficarão gravadas no grupo de Educação Sistêmica do Facebook e também no meu canal do YouTube. Tem também um grupo no Telegram com o nome de Educação Sistêmica. É só entrar lá, deixar seus comentários, suas perguntas. Os microfones serão fechados. Caso alguém tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, só levantar a mão ou colocar lá no chat. A leitura de hoje será por conta da Inesta. Professora, nossos sinceros agradecimentos aos seus pais por nos agraciar com a sua presença em nossa caminhada. Seja bem-vinda, sinta-se abraçada e a palavra é toda sua. Só agradecimento por mais uma oportunidade, por toda a força, por toda a disciplina, a resistência que a gente precisa ter para estudar, né? Poder seguir aprendendo. Só isso, e agradecer a você da organização, né? Todos aí que estão sustentando o grupo. Obrigado. Hoje nós vamos dar início à leitura na página 98, ordens restabelecidas. Inesta, pode começar a leitura. Boa noite. Ordens restabelecidas. Quando sabemos as razões, estabelecemos, ou seja, os pais ou quem quer que seja assumem as consequências de suas ações. Então a criança está livre. Não precisa assumir mais nada por ninguém. A violação dessa ordem original é punida por essa lei. Isso significa que toda criança fracassa ao tentar assumir algo para os seus pais ou para outras pessoas que já vieram antes delas. Nenhuma tentativa de assumir algo para os pais é bem-sucedida. Ela está fadada ao fracasso, para todos. Devemos saber disso. Por isso, conduzimos as crianças para fora dessa situação. Primeiro olhamos para os pais e deixamos os pais resolverem o problema. Aí, as crianças ficam liberadas. Assim os pais o resolvem para si, os filhos ficam em paz e se sentem acolhidos. Essas são as leis fundamentais que devemos ter em mente e compreender internamente se quisermos ajudar crianças difíceis. O destino. Gostaria de dizer algo sobre a culpa nesse contexto. Não no sentido moral, longe disso. Entretanto, muitas vezes nos sentimos culpados pelo fato de alguém ter sido prejudicado por nossa causa. De um aborto provocado, os pais têm um sentimento de culpa. Ou uma mãe tem sentimentos de culpa porque a criança foi prejudicada devido a um parto difícil. Há duas formas de lidar com essa culpa. A primeira é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa significa que eu não olho para a pessoa perante a qual me tornei culpado. No sentimento de culpa, olho para mim. Arrependo-me de algo e penso que deveria ter agido diferente. Então, tenho sentimentos de culpa. O sentimento de culpa é um substituto da ação. Quem se sente culpado não faz nada. Permanece passivo. Outros agem em seu lugar. A criança, por exemplo. Existe uma boa forma de lidar com a culpa. Olhamos para o que aconteceu, da forma que aconteceu e dizemos: concordo com a maneira como foi. Concordo com as consequências, com todas as consequências que venham a resultar disso. Nesse momento, deixamos de ter sentimentos de culpa. Obtemos a força para fazer algo,
a força para fazer algo de bom. Através dessa atitude, a culpa é anulada de uma boa maneira. Quando nos sentimos culpados, ainda há algo para refletir. Há uma arrogância por trás disso. Acreditamos ter sido livres para fazer algo de uma ou outra forma. Agora, olhamos para além dos mortos, cujas mortes nos sentimos culpados. Imaginamos que estão deitados diante de nós. Então, olhamos para além deles, em direção aos seus destinos, que são maiores que nós. Pedimos ao destino para encarregar-se deles e encarregar-se de nós também. Percebemos a diferença? Então, esses mortos têm um ponto de referência no qual encontram a paz. Então, todos são acolhidos igualmente. Meditação. Para além do bom e do mal. Hellinger. Para uma mulher cuja irmã e o pai são esquizofrênicos. Fechem os olhos. Agora olhe para Deus, mas não aquele temido por muitos. Olhe para o maior, para essa força maior que conduz tudo em direção ao bem quando a reconhecemos. Isso quer dizer que tomamos cuidado para não nos colocarmos no seu lugar. Olhe persistentemente nessa direção, sem se deixar distrair pelos esquizofrênicos. Olhe persistentemente para essa força com amor, sem se mover. Se os esquizofrênicos olharem para você, isso não os ajuda em nada, pois você olha sempre na mesma direção. De repente, passam a olhar também na mesma direção que você. Hellinger. Como se sente? Mulher. Estou sentindo bastante o coração. Hellinger. Ok, tudo de bom para você. Para o grupo. Também podemos ajudar assim, de uma forma bem simples, indo para um movimento interno. O exercício que fiz com ela supera o medo amplamente difundido de que existem forças boas e forças más, de que as forças de um tipo estejam em conflito com as de outro tipo, e que devamos nos proteger contra as forças más. Nós nos protegemos olhando para além delas, em direção à força que toma tudo igualmente a seu serviço. Quando olhamos sempre nessa direção, sem nos deixar perturbar pelo que é atribuído às forças más, pelo que elas dizem ou fazem, ou pelo que é dito sobre elas, é gerado um efeito atrativo. De repente, elas também passam a olhar nessa direção e viram aliviadas. Muito lindo mesmo. Grande aprendizado. Vocês conseguem perceber? Eu não sei se vocês já estudaram a fundo, como nós estamos estudando agora, outros livros. Porque nós temos aqui um professor maduro, um livro que ele traz um conhecimento maduro. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Esse livro é uma parte já da sua literatura tardia sobre as constelações familiares, porque depois ele também escreveu muita coisa sobre outros assuntos que são mais puramente filosóficos. Então, é muito bonito observar, e eu vou mostrar um pouco disso em relação a outros livros e outros momentos, né? Muito importante guardar aqui, como é a ajuda a crianças difíceis. Como as crianças difíceis vivem esse destino por causa do amor cego, o que é importante nesse caso é que nós, como ajudantes, ajudemos aos pais a assumirem a sua parte de responsabilidade, porque o que as crianças estão fazendo não é delas. Então, como ajudantes, né, psicopedagogos, professores, vamos focar o assunto não na criança que está com problema, mas nós vamos focar nos pais da criança.
né? Olhamos primeiro para os pais e vamos tentar ver que isso possa resolver, que eles possam compreender que eles têm uma parte de responsabilidade, tem que resolver, tem que cuidar da sua parte de responsabilidade. E dessa maneira, essas crianças que são difíceis vão ficar mais calmas, vão ficar mais tranquilas, vão se sentir acolhidas, né? Isso é o que ele está ensinando. A outra coisa em relação ao sentimento de culpa. Quando experimentamos um sentimento de culpa, significa que eu não olho para a pessoa a quem eu causei um determinado tipo de dano. Eu olho apenas para uma ideia, eu olho para uma imagem, né? Então, isso a pessoa que se sente culpada, ela fica passiva e outras pessoas assumem a responsabilidade no lugar dela, como vocês já sabem, na maioria das vezes, pessoas menores, crianças, né? Então, Bert Hellinger traz uma solução linda para o sentimento de culpa. Eu concordo com tudo como foi e com as consequências de como foi. E a partir daí a pessoa, em vez de ficar culpada, ela concorda com as consequências e ela começa a ter força para Hellinger fala que ela anula de uma certa maneira, de uma boa maneira, a culpa. A outra questão que é importante, né, é a reinclusão dos mortos, olhar não apenas para eles, mas para o destino deles, de ampliar o olhar, de ampliar a compreensão, de ampliar a perspectiva, né? E depois esse presente dessa meditação, né? Que eu achei assim, que aí eu falo que é um professor maduro, que ele fala assim, a força maior que conduz tudo em direção ao bem quando a reconhecemos. Como olhar para tudo que acontece na vida, reconhecendo esse bem dessa força maior. Dá para entender? E aí, então, é como se isso fosse a maneira de nós nos colocarmos no fluxo da vida, né? E não nos colocar no lugar dessa força maior, achando que é para esse caminho ou para aquele outro, né? E também o que ele nos mostra? Que esse trabalho pode ser realizado com o interno, que foi o que ele nos conduziu dentro da meditação, né? Então, né, e por isso a gente está falando aqui já de constelações mediais, movimentos do espírito, entende? Então, a constelação, ela pode por esse movimento interno, que no caso ele nos conduziu através da meditação. E a outra coisa que é muito importante, que é o seguinte, ele fala sobre a nossa proteção, não é porque, digamos assim, de uma existência do mal. Então ele fala o seguinte, nós nos protegemos de um possível mal da ação que vai de você não se focar naquilo que é mal, nem naquilo que é bem, de uma certa maneira, olhar para algo ainda mais amplo, que é algo que contém tudo que parece bom e tudo que parece mal, né? Então, ele dá também para nós um caminho bem prático para a gente utilizar a Hellinger Ciência no nosso dia a dia, né? Aquelas coisas que nós não consideramos boas, né? Consideramos más, ruins, reclamamos, o que quer que seja, olhamos para além. Ok? Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Então, tá ótimo, podemos prosseguir. Muito obrigada. O outro jeito de falar, extraído de um curso em Duisburg para pessoas com distúrbios de fala. Distúrbios de fala. Por trás de muitos distúrbios de fala, há um conflito não solucionado na família. Por exemplo, que alguém não podia estar presente nela, ou não teve a palavra, porque foi mantido em segredo ou dado para adoção. Ou porque numa família, duas pessoas estavam uma perante a outra de forma irreconciliável, por exemplo, um agressor e sua vítima. Como consequência, às vezes, um
representa os dois simultaneamente e, por isso, não pode deixar que nenhum dos dois tenha a palavra sozinho. Então, começa a gaguejar. A gagueira frequentemente tem um pano de fundo sistêmico similar ao da esquizofrenia. Enquanto que, em relação à esquizofrenia, o conflito não solucionado se torna visível na confusão, no gago se mostra na fala. Por isso, a solução para o gago é frequentemente a mesma de um esquizofrênico. Aqueles que não estão reconciliados na família são colocados um de frente ao outro, até que ambos se reconheçam e se reconciliem mutuamente. Quando vem à luz onde está o conflito real, as pessoas com os distúrbios de fala ou os esquizofrênicos podem deixá-lo no lugar onde ele pertence, libertando-se dessa forma. Contudo, a gagueira ainda pode ter outros panos de fundo. Frequentemente, pode-se observar que um gago, antes de começar a gaguejar, olha primeiro para o lado. Isso significa que olha para uma imagem interna, falando mais explicitamente, para uma pessoa interiorizada, da qual tem medo e perante a qual começa a gaguejar. Quando numa constelação o gago pode encontrar essa pessoa de forma aberta, prestando-lhe homenagem, até que ela também o acolha e lhe mostre o seu amor, o gago pode olhar para ela nos olhos e dizer claramente o que sente e o que deseja. Algumas vezes, esconde-se um segredo por trás da gagueira e outros distúrbios de fala. Um segredo que quer vir à luz e que, ao mesmo tempo, provoca medo na família. Por exemplo, uma criança que foi mantida em segredo. Quando esse segredo é revelado e olhado através das constelações familiares, não existe mais nada que obstrua o caminho de a palavra certa. Gostaria de dizer algo sobre a fala. O que acontece quando dizemos algo? Qual o efeito que tem falar a palavra certa? Quando uma criança fala pela primeira vez mamãe, vocês percebem o que isso significa? Vocês percebem a diferença para com o que era antes? Qual é o efeito que essa palavra tem na mãe? Ela se transforma. Algo nela fica diferente porque a criança diz mamãe para ela. E também na criança algo se transforma quando consegue pronunciar essa palavra pela primeira vez. A relação entre a mãe e a criança e da criança com a mãe se transforma. Essa palavra é criativa. Uma nova forma e tipo de relação se realiza nessa palavra. Também quando alguém diz para outra pessoa pela primeira vez, você, algo se transformou. E o que acontece com as coisas quando a denominamos de forma correta? Frequentemente, refletimos durante muito tempo sobre uma conexão e não conseguimos compreendê-la. Mas, logo que a percebemos, ela se concentra e se condensa numa verdade que será expressa numa palavra. Somente aquilo que é compreendido pode ser expresso e ter efeito especial. Transforma algo. Essa é a diferença em relação ao falatório. As palavras não transformam nada. Pelo contrário, desviam da compreensão real. Entretanto, a pessoa que compreendeu algo pode expressar isso. Uma palavra assim tem força. Nas constelações familiares, muito frequentemente, uma palavra ou uma frase tem que ser expressa. Algumas vezes, apenas uma palavra ou uma frase. E essa palavra ou frase transforma. Somente quando o ajudante alcança a palavra que dá uma guinada na necessidade e, por assim dizer, a coloca na boca do cliente, de forma que ele possa dizer isso, algo se transforma. Essa palavra é criativa. As grandes palavras surgem do silêncio. Precisam de tempo até que fiquem maduras e caiam da árvore do conhecimento
como a fruta madura. São palavras que surgem da compreensão. Se alguém tem um entrave na relação com os outros, principalmente, essa é a minha imagem, tem também um entrave em relação à mãe e ao pai. Se é assim, em que medida é assim? Não sabemos ainda. Vamos ver o que vai se mostrar aqui. Ainda existe algo que devemos considerar. Uma coisa que não é denominada corretamente, não atinge a sua plenitude. Peguemos uma palavra bem simples. Por exemplo, a palavra rosa. Quando a compreendemos e a expressamos, a rosa tem um efeito diferente. Ela não é a mesma que era antes. Portanto, na palavra, algo inconcluído, uma relação inconcluída, uma situação inconcluída, se eleva em direção a algo maior. Damos-lhes alma através de uma palavra que usamos. Se deixarmos que isso atue em nós, seremos cautelosos ao falar. Se considerarmos isso, iremos prestar atenção ao efeito que uma palavra terá, verificando, antes de pronunciá-la, qual o efeito terá na própria alma e na alma dos outros. Muitas vezes, quando trabalho com alguém, não permito que ele ou ela fale. Eu interrompo a necessidade de falar algo. Então, qual é o efeito? A palavra certa e a fala essencial se preparam. Talvez ainda uma diferenciação importante. Palavras sobre problemas. Qual o efeito que tem? E palavras direcionadas à ação, ou a uma solução, ou a uma reconciliação. De que forma são diferentes? Se permitimos que alguém fale sobre seu problema, frequentemente impedimos a palavra liberadora. A recusa. Hellinger para uma cliente. De que se trata? Cliente. Não, desculpa, vamos só parar um minutinho, porque tem muita coisa aqui que é importante de ser revisada. E já a gente continua. Então, ele está começando a falar sobre os distúrbios da fala, né? Os panos de fundo dos distúrbios da fala, como vocês sabem, ele tem um livro só sobre isso, que é um outro jeito de falar, e de uma certa maneira ele está sintetizando aqui e trazendo essa compreensão. Então, o distúrbio da fala pode estar relacionado a um conflito não solucionado, né? A um segredo, né? E ele dá como exemplo uma criança que é dada ou em adoção, né? Ou então um aborto, no caso ele não fala com essa palavra, mas por segredo, um conflito não solucionado muito também entre agressor e vítima, que dá o pano de fundo da gagueira, que é um pano de fundo, como ele diz, semelhante ao pano de fundo da esquizofrenia, né? Mas ele também fala sobre algo muito importante, e ele é muito, muito importante porque não tem a ver só com esse caso. Ele fala no caso de um gago não estar olhando para a pessoa e olhar para o lado, ou seja, ela olha, na verdade, para uma imagem internalizada de alguém. Isso serve para o caso da gagueira, mas serve também como uma indicação para tanto geral para o trabalho da constelação familiar. Até que ponto que quando uma pessoa olha para uma outra direção, ela olha para outra pessoa internalizada, ou, no caso da gagueira, ou efetivamente alguém que precisa ser incluído, né? Então, olhar para o lado, e ele fala também sobre, às vezes, um segredo que necessita vir à tona, mas que a família tem medo que venha à tona. E depois ele vem dar uma aula magistral, como vocês puderam ver, como vocês já estão começando a perceber que o que eu estou falando do Hellinger maduro nesse livro, de uma certa maneira, né? Ele fala do efeito da palavra, né? Do efeito do que se diz, o efeito de quando essa palavra é o que ele chama de palavra certa, e ele fala do efeito da palavra mãe, né? Que é assim, então, como algo se transforma quando a gente denomina alguém, né? Então, se você, uma coisa você é meu paquera, outra coisa você é meu namorado, você é meu noivo, você é meu companheiro, outra coisa você é meu marido, outra coisa você é meu amante, e muitas vezes
o que acontece? Quando a gente está atendendo uma pessoa, essa pessoa não vai, por exemplo, reconhecer a sua mãe, não vai reconhecer o seu pai, vai dizer, não, meu pai foi meu tio. Então, o efeito da palavra certa, né, de uma certa maneira, já coloca em ordem os relacionamentos, né? Quando apenas pelo fato de se denominar corretamente, né? Só pelo fato de poder ser expresso. E aí ele mostra, né, que esse tipo de palavra mostra como relação nós usamos essas palavras, e ele também fala do que são essas grandes palavras que chegam, né, que são uma bênção, que chegam como uma informação quando nós estamos ali como consteladores, né, a serviço, que são palavras que surgem do silêncio, que necessitam tempo, né, que são maduras, por assim dizer. Né? Por isso, a gente diz que uma coisa muito importante no trabalho da constelação é esse esperar. Eu entro no campo, eu entro num estado de esvaziamento, eu renuncio a saber o que quer que seja e espero que se manifeste. Né? E aí também, às vezes, vem uma palavra. Né? E aí depois ele traz toda uma orientação sobre o que é falar sobre o problema, como muitas vezes isso não adianta para nada, que só tira força. Né? E como são as palavras de reconciliação, o efeito das palavras que levam à reconciliação. E olha que coisa maravilhosa, porque como professores, precisamos escolher as palavras a serem ditas, né? como alunos, como pessoas. Então, ele nos dá uma aula fantástica sobre isso. Muito obrigada. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? Esqueci de ligar a câmera. Então tá bom, então vamos prosseguir. Obrigada. Só vou retomar a recusa, tá? Isso. A recusa. Hellinger para um cliente. De que se trata? Cliente, de minha filha. Hellinger, o que há com ela? Cliente, ela não fala bem. Gostaria que ela falasse melhor. Hellinger, qual é a idade dela? Cliente, 6 anos. Ela tem um ótimo... Hellinger interrompe o cliente. Não. O que vou fazer agora? O que você imagina que eu vou fazer? Cliente, constelar a mãe dela e ela. Hellinger, exatamente. Você aprendeu depressa. Nós vamos experimentar. Nós não sabemos ainda, mas vou começar com isso. Hellinger deixa o participante escolher a representante para a mãe. Hellinger escolhe a representante para a filha e a coloca em frente à mãe. O participante diz que a sua mulher também está presente. Hellinger pede que ela se sente ao lado do marido. Depois de um certo tempo, Hellinger vira a mãe. Hellinger para a representante da mãe. Como é? Melhor ou pior? Representante da mãe, melhor. Hellinger pede à mulher, a mãe real, para se sentar ao seu lado. Hellinger para a mãe. Portanto, onde está o problema? Ela acena com a cabeça em direção à filha. Hellinger, onde podemos ver isso na constelação? Mãe, eu não vejo dessa forma. Hellinger, então vou interromper. Para as representantes, vocês podem sentar-se novamente. Para o grupo. Aqui ganhamos um outro conhecimento importante sobre os distúrbios de fala. Não é possível ajudar a criança quando a pessoa pela qual a criança faz isso se recusa. A interrupção. Participante. A minha questão é que se a interrupção na constelação anterior foi uma intervenção e o início de uma mudança no entendimento, você viu isso corretamente. A interrupção é apenas a superfície. Foi algo que encaminhou para uma mudança. Hellinger para o grupo. É trabalho duro. Exige uma alta concentração. De vocês também. Talvez até uma mudança de pensamento. Continuação. Hellinger para a cliente, a mulher do homem, a mãe da filha. Vou continuar com você. Para o grupo,
A filha começou a tremer. Ela tem medo de que algo aconteça à mãe. Para a cliente, ela não é uma boa filha? A cliente enxuga as lágrimas. Hellinger para o grupo. Está bem claro que o problema da filha não tem nada a ver com a sua relação com a mãe. Talvez tenha algo a ver com a sua família de origem. Para a cliente. Você sabe qual é o medo da filha? A cliente sacode a cabeça. Hellinger, que você se mate. Cliente, por quem? Ela começa a chorar e faz um movimento de defesa com a mão. Hellinger para o grupo. A palavra que disse alcançou a sua alma? Após um certo tempo para a cliente. Eu acho que ainda precisa esperar até que possamos continuar trabalhando. Ok? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Agora cavei e espero novamente até que a plantinha continue a função. Hellinger para a cliente. Agora vou trabalhar novamente com você. É a última chance. Hellinger para ela se sentar juntamente com o marido ao seu lado. Hellinger grupo. Quando um casal é separado violentamente, isso também leva a distúrbios. Para a cliente. O que eu disse para você hoje de manhã? O que a filha receia e por que treme? Cliente. Porque eu quero partir. Mas não quero partir. Hellinger. Por que ela tem medo que você se suicide? Essa é a seriedade. O que aconteceu na sua família de origem? Cliente. Não aconteceu nada na minha família de origem. Hellinger. Claro, nada. Não existiu nem mesmo uma criança. A cliente ri e então começa a chorar. Hellinger para o casal. Um de vocês dois já foi casado anteriormente? A mulher nega, o marido diz que sim. Hellinger para o marido. Existem filhos desse relacionamento? O marido nega. Hellinger, então existe algo na família dela. Para o grupo, vou fazer um teste simples para descobrir se está na linhagem da mãe ou dela. Hellinger escolhe um homem e uma mulher como representantes para o pai e para a mãe da mãe e os posiciona. O pai desvia o olhar, a mãe olha para a frente. Hellinger observa os dois representantes e diz, está na linhagem da mãe. Quando ele diz isso, a cliente fica muito tocada. O que houve na família de sua mãe? O cliente respira pesadamente e suspira. Sei que a minha mãe teve um aborto espontâneo antes de mim. Mas naquela época ainda não tinha nenhum relacionamento com meu pai. Ela teve um grande amor, mas não lhe foi permitido se casar com ele. Ainda hoje, fala que fica de pernas bambas quando o vê. De certa forma, minha mãe nunca esteve presente. Hellinger, isso ainda é superficial. O que aconteceu na família dela? Cliente, sei muito pouco sobre a família de minha mãe. Ela tem uma meia-irmã que só foi apresentada à família quando foi se casar. Ela é a irmã mais velha. São 3 irmãs. Minha mãe é a do meio. Se formos acrescentar a meia-irmã. A meia-irmã surgiu de um caso de meu avô. Essa meia-irmã da minha mãe deu um bebê para ser adotado por uma família nos Estados Unidos. Isso é o que eu sei da família de minha mãe. Hellinger, é muita coisa. Quem quer se suicidar nessa família? Em primeiro lugar, o avô. Em segundo lugar, a meia-irmã. E em terceiro lugar, a criança que foi dada. A cliente chora. Cliente, eu sempre tive a sensação de não ter lugar. Hellinger, exatamente. A meia-irmã de sua mãe não tem lugar. A criança dela não tem lugar. E, naturalmente, também a mãe da meia-criança. Todas elas não têm lugar nessa família. Cliente, a mãe de minha meia-irmã também não está presente, realmente. Hellinger parou. Agora vou começar bem de trás, totalmente independente dela. Hellinger escolhe representantes para o avô,
para a avó, a mãe da meia-irmã, a mãe da meia-irmã, a meia-irmã e para a criança dela que foi dada, provavelmente uma filha. Ele os posiciona um ao lado do outro. Hellinger pede para a cliente posicionar os representantes. Quando ela hesita, ele pede para esperar um pouco. Então, ele coloca o avô de lado. Hellinger para o avô. Agora você está melhor ou pior? Avô, agora estou melhor. Hellinger, exatamente. Esse é o primeiro que está em perigo de se suicidar. A cliente começa a posicionar os representantes. Quando a cliente posiciona a avó e o avô, Hellinger conduziu a avó na direção em que estava olhando. Posiciona bem longe. Hellinger para a avó. Como você se sente aqui? Melhor ou pior? Avó, melhor. Hellinger para a cliente. Essa é a segunda que se encontra em perigo de se suicidar. Hellinger conduz a avó novamente para o seu lugar na constelação. Agora a cliente posiciona os outros também. A primeira mulher do avô e a meia-irmã em frente ao avô. A avó atrás dele, mas com um olhar bem distante dele. A criança que foi dada bem longe com o olhar para fora. Agora Hellinger coloca uma representante para a cliente e a cliente. Ambas estão uma em frente à outra. A cliente olha para o chão. Hellinger pede para uma mulher se deitar no chão, de costas, em frente à cliente. Ela representa a criança morta. Cliente, antes que ela se sentasse, queria me enrolar e ficar bem pequenininha. Hellinger para o grupo. Vocês perceberam que ela tirou de si mesma a própria força e seriedade com o seu falatório? A cliente concorda com a cabeça. Hellinger para... Essa é uma carta. A sua. Cliente vira-se para Hellinger. Sim, existe uma. Hellinger, exatamente. E ela está aí. Hellinger após uns instantes para a filha. Deite-se ao lado da criança. Hellinger para a filha. Como você se sente aí? Melhor ou pior? Filha, melhor. Hellinger para o grupo. Podemos ver como ela respirou aliviada quando se deitou. Para a filha, olhe para a mãe e diga: eu morro por você. Filha, eu morro por você. Após alguns instantes, a mãe se ajoelha entre as duas crianças e chora. Ela pega as duas crianças pela mão. Hellinger interfere e pede para a filha se levantar. A mãe afaga a criança morta, abraça e puxa para si. As duas se abraçam afetuosamente. Hellinger para a filha. Como você se sente agora? Filha, muito bem. Hellinger, exatamente. Agora você não precisa mais entrar no meio. A mãe continua abraçando a filha afetuosamente. Hellinger, após um certo tempo. Como você se sente agora? Filha, ainda muito bem. Hellinger, você está fora disso. Para cliente e representantes, podemos deixar por aqui. Para o grupo, o que aconteceu antes não é tão importante agora. O mais recente se tornou importante, embora o outro acontecimento tivesse significado também. Contudo, aqui exige toda a energia. Para cliente, posso deixar assim? Cliente, obviamente aliviada, sim. Hellinger, ok, foi isso então. Hellinger para o grupo. Nas constelações familiares, recebemos as indicações importantes imediatamente, quando prestamos atenção ao que está acontecendo. Quando a filha entrou na constelação, ela olhou brevemente para o chão. Para a cliente. Quando coloquei você, você não olhou para os outros, mas diretamente para o chão. Com isso, ficou claro que ali estava o decisivo. Para o grupo, não precisamos pesquisar o que aconteceu. O que foi que aconteceu realmente? Para quê? Não é da nossa conta. Eu queria encontrar uma solução para a filha. Para a cliente, ok? Ela concorda com a cabeça.
Hellinger para o grupo. É claro que agora existe o grande perigo de que alguns irão até a cliente para lhe perguntar o que foi, ou vão querer consolá-la. Estes são os ajudantes fracos, os mais fracos, podemos dizer assim também. O estranho é que, se fizermos isto, vão se sentir melhor. Melhor do que eu, por exemplo, e melhor do que o cliente. Entretanto, quanta responsabilidade tomam para si? Nenhuma. Eles se alimentam dos outros através do seu consolo. É um tipo de vampirismo. Se considerarmos assim, é vampirismo. Só que os dentes estão ocultos. Você é louco? Vamos só recolher o que tem aqui, apesar é um trabalho bastante longo, mas a lição é importante, né? No caso, eu acho que primeiro ele fala que não é possível ajudar uma criança quando a pessoa para quem ela faz isso se recusa. Eu acho que isso aqui é muito sério. Então, muitas vezes nós somos chamados a ajudar uma criança, mas você viu que no caso a mãe dela se recusou. Então, não é possível ajudar a criança. Olha o que nos cabe nessa situação, né? De concordar com essa recusa. Depois ele vem e faz um trabalho de constelação, não sei se vocês percebem, ele está trabalhando e ele termina assim. Cavei um pouco a terra, espero novamente até que a plantinha continue a crescer. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Ou seja, agora eu cavei a terra e estou cultivando para deixar a plantinha crescer, né? Continuar a crescer. Ou seja, olha como ele percebe o trabalho dele, né? Como constelador familiar. Então ele trabalha com uma pessoa aqui, aí depois ele vai lá, dá um toque ali, revolve aquela terra que pode ser numa palavra, como quem já teve com ele percebe isso, né? Ou a pessoa como representante, né? Depois, né, além dele nos ensinar como trabalhar, por isso eu digo que é um curso, um livro, né? Ele descreve muito do que é o trabalho com as constelações mediais e um determinado tipo de prática que nós podemos ter, né, com a constelação familiar. Depois a lição, né, nessa longa constelação, como os meios irmãos fazem parte com todas as consequências, né, para mim, pelo menos foi o que eu achei mais importante, e de como haviam vários mortos que precisavam ser incluídos, sendo o mais essencial aquele que a cliente, obviamente, não trouxe no primeiro momento, que era uma criança morta, né? E depois Bert Hellinger nos mostra sobre como nós recebemos indicações imediatas no campo, né? Quando nós prestamos atenção ao que está acontecendo. É porque essa sintonia ela não precisa demorar, ela pode ser muito rápida, né? E o que ele diz é que a gente não precisa saber o que aconteceu realmente, porque é impossível saber o que aconteceu realmente. O que sobra do passado são sempre memórias, são sempre relatos, são sempre histórias. Né? No caso da constelação, uma manifestação. E aí ele fala também traz um outro aprendizado de como nós, né, como ajudantes, né, podemos ajudar, né? Ou seja, não consolar. Ele diz que as pessoas, os ajudantes que consolam são ajudantes fracos. Ela pergunta como a pessoa está, ou quer consolar a pessoa, né? E no fundo, ele diz que se sentem esses ajudantes melhores que ele e melhores que o cliente, né? E ainda chega mais, né? Na detonação, diz que é um tipo de vampirismo. Entendeu? Então, temos aí um aprendizado muito sério sobre as ordens da ajuda, sobre como trabalhar com as constelações familiares, né? Sobre como os limites da ajuda, quando eu não posso ajudar a criança porque a mãe se recusa, né? Todos os efeitos das atrações pelos mortos, né? E tudo isso podendo a gente trabalhar mesmo sem saber o que aconteceu, entrando em contato assim, com esse flash da intuição que nos dá a sintonia com o campo.
Se não tem nenhuma pergunta, podemos prosseguir. Professora, posso perguntar? Pode. Boa noite a todos. Eu fiquei assim, intrigada quando as pessoas falam que está melhor, ele fala que está em risco, né? Que é mais um que vai se suicidar. Isso é que ele determinou o local? Pelo que eu compreendi, era o local onde essa pessoa se dirigia dentro da constelação. Por exemplo, a gente diz quando uma pessoa sai da porta, por exemplo, que ela quer sair da vida, quando ela quer sair assim, ó, do campo, ela está querendo sair da vida, entendeu? Ok. Então, o que eu entendi na constelação é que ele percebeu isso. Primeiro, ele percebeu internamente. Vocês perceberam claramente que eu falei para vocês como são a constelação medial. Você viu que primeiro ele já tinha percebido que depois se manifestou dentro da constelação, tá entendendo? Foi isso que aconteceu, não foi? Ele primeiro chegou lá e depois ele colocou a constelação e os representantes fizeram esse movimento de sair que tem a ver com querer se suicidar. Até que viu esse emaranhamento transgeracional, mas na verdade chegou no que realmente era o determinante, que era a mãe olhando para o seu próprio filho morto, né? O filho é morto, né? Ok. Obrigada, esclareceu. Ok, então podemos prosseguir. Por favor. Você é louco? Hellinger para um jovem. Vou trabalhar com você. O jovem está de boné de tricô. Ele se senta ao lado de Hellinger, curva-se para a frente e olha para o chão. Hellinger, após um certo tempo, você é louco? O jovem olha para Hellinger e diz, não. Então olha novamente para o chão. Após um certo tempo, movimenta seus olhos para a direita e para a esquerda, brincando nervosamente com seus dedos. Então, um sorriso de contentamento passa pela sua face. Ele olha breve para Hellinger e desvia o olhar. Risadas no grupo. O jovem continua sorrindo e sacode a cabeça. Hellinger, após um certo tempo, para o grupo. Ele é louco. Quando o grupo ri, Hellinger solicita com a mão para o grupo parar. Hellinger, sério? É claro que ele é louco. O cliente também fica sério novamente. Hellinger para o jovem. Quantas pessoas e quantos ajudantes você já enganou? O jovem olha de soslaio ao seu redor e sorri novamente. Hellinger também sorri. Hellinger para o cliente. Vou deixar por aqui no momento, ok? O jovem volta ao seu lugar. Hellinger para o grupo. O que fiz agora? Eu tirei o seu poder. O jovem ri como se tivesse sido pego. O grupo ri junto. Eu sou um de vocês. O cliente vem sem o seu bonezinho. Hellinger para o grupo. Hoje ele abandonou o seu bonezinho bobo. Mas isso é maravilhoso. Hellinger para o cliente. Você fez bem. Sente-se ereto, mais ereto ainda. O jovem que antes estava sentado inclinado bem para frente, endireita-se. Hellinger, você fica bem assim. Para o grupo, ainda vou educá-lo um pouquinho. O jovem ri. Hellinger para a organizadora. Eu havia pedido a você que se informasse se ele é adotado. Organizadora, ele é uma criança que ficou sob tutela desde o 3º ano de vida. Hellinger para o jovem. O que aconteceu com seus pais? Jovem gagueja. Naquela época, os meus pais eram alcoólatras. O que há com eles hoje, eu não sei. Hellinger, você sabe onde eles estão? Jovem, não. Hellinger para o grupo. Portanto, para vocês como exercício. Se ele está com os seus tutores e quer os seus pais e amá-los, qual é a reação? Para o cliente, teria coragem para isso?
Ele reflete por longo tempo e sacode a cabeça. Exatamente. Não. Para o grupo, ele fica então em conflito. De um lado, os seus tutores e de outro, seus pais. O que lhe resta se não gaguejar? Para o cliente, você pode entender o que eu digo? Vamos então ao assunto? Ele concorda com a cabeça. Escolhe representantes para os tutores e representante para os seus pais e os posiciona uns em frente aos outros. Ele coloca o jovem no meio deles. Ele olha para o chão. Hellinger para o grupo. Do jeito que ele está, é como se tivesse consciência de sua culpa. Para o jovem, talvez você pense que trouxe infelicidade para os seus pais. O que eles deveriam fazer com você? Ele continua olhando para o chão. Hellinger o conduz para os seus pais. Ele fica perante seus pais de punhos cerrados, mas não olha para eles. Hellinger para o grupo, olhem para as mãos dele. Aí vocês estão vendo a agressividade. Então, o que acontece com uma criança que é tirada de seus pais aos 3 anos de idade? Fica zangada. O jovem dá um passo para trás. Hellinger, vou lhe pedir que fale uma frase difícil. Ele concorda com a cabeça. Hellinger, abro espaço por amor a vocês. Olhe para eles ao dizer isso. Jovem, fluentemente, com a voz clara, sem gaguejar. Abro espaço por amor a vocês. Hellinger para o grupo. Não é que ele pode dizer isso sem gaguejar? Para o cliente. Diga novamente. Jovem, abro espaço por amor a vocês. Ele continua se afastando lentamente. Então olha para o chão. Hellinger, olhe novamente para os seus pais e diga: vocês sempre serão meus pais. Jovem, sem gaguejar, vocês sempre serão meus pais. Hellinger, eu os levo no meu coração. Jovem, eu os levo no meu coração. O jovem continua olhando para o chão. Hellinger, após um certo tempo, olhe para eles ainda mais uma vez e diga: mas vocês me fazem muita falta. Jovem, mas vocês me fazem muita falta. Ele pronunciou todas essas frases de forma clara e fluente. O jovem cerra os punhos novamente, curva a cabeça ainda mais profundamente e olha para o chão. Hellinger, diga-lhes: eu sou apenas uma criança. Jovem, eu sou apenas uma criança. Hellinger, sem culpa. Jovem, sem culpa. Hellinger, vocês são os pais. Jovem, vocês são os pais. Hellinger, olhe para eles. Ele olha para eles, então inclina a cabeça novamente e olha para o chão. Hellinger, olhe para eles e diga: jovem, por favor. Hellinger, siga o seu movimento, está bem? Ele se dirige lentamente para eles e se pendura no pescoço do pai. Os dois se abraçam afetuosamente. Entretanto, ele continua de punhos cerrados. Então se coloca ao lado do pai e olha novamente para o chão. Hellinger, olhe para os seus tutores e diga-lhes: aqui é o meu lugar. Jovem, aqui é o meu lugar. Hellinger, não importa o que isso me custe. Jovem, não importa o que isso me custe. Hellinger, aqui é o meu lugar. Jovem, aqui é meu lugar. Hellinger, após um certo tempo, para o pai e para a mãe. Agora digam para eles: obrigado. Pai, obrigado. Mãe, obrigada. O cliente olha novamente para o chão. Então coloca-se atrás de seus pais. Hellinger escolhe uma mulher e pede que se deite de costas em frente aos pais. A mãe olha para trás em direção ao filho, desviando o olhar da morta. Então olha para o seu marido. Os dois se seguram as mãos. A mãe coloca a cabeça no ombro do marido e soluça. O pai olha para o jovem que ainda estava de punhos cerrados, os solta. Hellinger, após um certo tempo para a mãe, filho, você é inocente.
Mãe olha para trás, para o filho, você é inocente. Hellinger, eu sou culpada. Mãe, muito comovida, com voz fraca, eu sou culpada. Ela olha para o filho, este lentamente para ela e o abraça. O pai abraça ambos. O jovem encosta a cabeça nos pais, nos seus ombros, e os abraça longa e afetuosamente. Após um certo tempo, Hellinger solta-o de seus pais, pedindo para se afastar e se ajoelhar diante deles. Hellinger, olhe para eles e diga: aqui eu sou apenas a criança. Bem, aqui eu sou apenas a criança. Hellinger, e permaneço sendo criança. Jovem, e permaneço sendo criança. Hellinger para o grupo. Quando estava se dirigindo aos pais, ele se comportou como se fosse o grande. Ele assumiu duplamente algo por eles. Por um lado, a culpa. E isso se mostrou nessa agressividade nos punhos. Ao mesmo tempo, também está conectado com a vítima. Essa é a dinâmica na esquizofrenia. Estar conectado simultaneamente com o agressor e com a vítima. Para o jovem, agora saia disso. Você é apenas a criança. E a culpa fica lá onde ela pertence. Ele olha novamente para o chão. Hellinger para o grupo, ele olha no lugar da mãe. Ele conduziu o todo e confiei nele. Ele sabia disso. Ele tomou a direção. Para o jovem, alô? O jovem ri. Hellinger, agora saia disso e endireite-se. Hellinger o conduz para a frente da vítima, passando pelos pais, e pede para os pais se virarem. Hellinger para o jovem. E agora vire-se. Hellinger vira-o, afastando-o da vítima em direção ao público. Hellinger, olhe para as pessoas. Ele olha e continua sério. Hellinger para o grupo. É como se ele estivesse numa prisão, não tendo coragem de sair daí ainda totalmente. A sua fisionomia se aclara e ele ri. Hellinger, diga para eles, eu sou um de vocês. Jovem, eu sou um de vocês. Risadas estrondosas e aplausos do grupo. Hellinger, quando ele continua olhando para o chão. Olhe para cima. Ele se endireita e olha para frente. Hellinger, exatamente. Ok, foi isso então. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o representante da mulher morta, que continua ainda deitada no chão, como você está? Esta representante, eu morri. Ela se levanta lentamente. Hellinger para o grupo. A pessoa morta é obviamente uma filha dos pais. Hellinger para a cliente, uma irmã sua. Dele um lugar em seu coração. Desvios da ajuda. Oi, só um minuto, porque Hellinger faz parte das ordens de ajuda que nos retira. Desculpa, mas é porque eu acho que a leitura ficou muito longa, senão a gente não consegue, e não é muito o que é necessário ser visto aqui, apesar da constelação ser muito grande, aqui o que importa é como é a dinâmica, né, numa adoção. Então, desde olhar sem julgamento para o destino dos pais, né, por exemplo, que já começa logo com a descrição do pai alcoólatra, e depois, de uma certa maneira, para essa criança que está gaguejando, o que ela não consegue dizer para os tutores? Que ela ama os pais biológicos. Então, tem todo esse trabalho, mas que, como vocês podem perceber, leva muito mais adiante. E se por um lado, dentro das constelações mediais, nós temos constelações muito breves, muito rápidas, nós temos super gigantes que vão passando por vários aspectos de uma mesma questão. Podemos ainda seguir mais um pouquinho. Desvios da ajuda. Hellinger faz parte das ordens da ajuda que nos retiremos da posição da identificação, que não tomemos partido de uma pessoa melhor ou de uma pior, ou de um agressor ou sua vítima, e que não nos elevemos em relação aos pais.
O jovem se encontrava perante seus pais nessa posição arrogante. Internamente dizia para eles: eu assumo no lugar, eu reconduzi a posição de criança. Isso tem um efeito especial na alma. Frequentemente uma pessoa se sente culpada quando deixa culpa com o culpado, isto é, quando volta à posição de criança, saindo de uma posição superior de querer fazer algo pelos pais. O ajudante precisa fazer o mesmo. Ele não deve querer ajudar os pais como se fossem crianças. Se procuramos incondicionalmente por soluções, entraremos nessa postura arrogante. O que eu digo aqui é algo revolucionário. Se pensarmos nos desvios que poderemos seguir algumas vezes, acreditando que precisamos e devemos ajudar dessa forma. Um dia eu ouvi uma frase que atinge o ponto. Quem tem pena, acusa Deus. O segredo. Hellinger para o cliente. De que se trata? Cliente. Que 2 dos meus filhos possam aprender a falar certo e mais claramente. Hellinger. Qual é a idade dos filhos? Cliente. 3 anos e meio e 4 anos e meio. Hellinger. Qual é a dificuldade? Cliente. Eles não falam certo e claramente, eles engolem as letras. Hellinger para o grupo. Eu tenho dificuldade para entendê-la. Vocês também tiveram? Para cliente. Então, quem deve me falar mais claramente? Cliente, eu. Os 2 se olham longamente. Então, ela olha para frente, para o chão. Hellinger, quando ela quer dizer algo, fique assim. Você está dentro da cena. Continue olhando assim. Virar para ele, fique assim. Suporte isso. Ela começa a chorar. Hellinger, após um certo tempo, e o que acontece na cena de forma clara. Cliente sem falar claro, eu gostaria de poder dizer o que é. Hellinger, não entendi nada. Para o grupo, vocês entenderam algo? Para cliente, diga isso com raiva. Cliente, eu gostaria de dizer o que é na realidade. Hellinger, diga a realidade. Cliente chorando, deixe-me falar, escutem-me. Hellinger, você ainda não está no ponto que de poder dizer com clareza. Vou interromper aqui, ok? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Em todo caso, as crianças estão liberadas. São impressionantes as novas visões que o procedimento sistêmico abre para o grupo. Antigamente, quando ainda era jovem, procurava por soluções. Já desisti disso há muito tempo. Eu apenas trago algo à luz. Isso é tudo. Então, posso me recostar tranquilamente e deixar as coisas seguirem seu rumo. Continuação. Hellinger para cliente. Vou retomar com você. Ficou claro para você qual é a situação? Cliente de forma ininteligível. Trata-se de meus pais e do meu avô, o pai de minha mãe. Hellinger, você pode falar de uma forma mais clara? Ambos riem. Cliente, sim. Trata-se de meus pais e do pai de minha mãe. É isso. Hellinger, o que há com eles? Cliente de forma ininteligível. Essa discórdia. Hellinger, infelizmente não consegui entendê-la. Ambos riem novamente. Cliente, essa é a discórdia. Não existe união. Trabalhavam uns contra os outros. Hellinger para o grupo. Se isso fosse certo, ela teria falado nitidamente. Hellinger olha para ela olha para o chão. Hellinger, qual é o segredo inexprimível? Ela continua olhando para o chão. Hellinger, permaneça assim, exatamente assim. Hellinger pede a uma mulher que se deite no chão, em frente à cliente, para onde o seu olhar se dirige. A cliente ainda está sentada ao lado de Hellinger. A cliente olha fixamente para essa pessoa morta, sem se mover. Cliente,
Seus 2 filhos são meninos ou meninas? Cliente, uma menina e um menino. Hellinger, o filho mais velho é? Cliente, um menino. Hellinger escolhe representantes para o menino e para a menina e os coloca em frente à pessoa morta. Os filhos olham constantemente para a pessoa morta. Hellinger para a cliente, parece que a pessoa morta é uma irmã. A cliente não diz nada e continua olhando fixamente para a morta. O filho se dirige até a pessoa morta e se ajoelha diante dela. Então levanta-se e ajoelha-se um pouco mais distante. Hellinger para a cliente quando vê que ela está querendo se mover. Siga o movimento. Ela ajoelha-se junto à morta, que está gemendo, inclina-se para ela, abraça, olha então para os filhos e chora. Ela inclina-se novamente para a morta, endireita-se e olha para os filhos. A filha se afastou bem para longe e se vira. O filho aproxima mais da morta e segura firmemente o braço da mãe. A filha deixou o palco, como se quisesse desaparecer totalmente. Hellinger, eu interrompo aqui. A cliente senta-se novamente ao lado de Hellinger. Hellinger para a cliente. Você sabe quem é a pessoa morta? Cliente, é talvez a criança que perdi? Hellinger, você perdeu uma criança? Cliente, tive um aborto espontâneo. Hellinger, deve ser algo mais. Aqui houve uma transferência estranha. O filho, de repente, se comporta como se fosse o pai da criança. A cliente chora e fica olhando para o chão. Hellinger para o grupo. Podemos observar isso pelo seu modo de olhar para lá. Ela vê a cena de forma bem exata. A alma olha para lá. Algo assim sempre é um assassinato. Longo silêncio. Hellinger, onde está o assassinato? Cliente, eu vejo meu avô. Hellinger, o que houve? Cliente, eu vejo meu avô e uma irmã, minha irmã. Eu vejo essa irmã, eu não a conheço. Hellinger para o grupo, ela falou agora de maneira bem clara. É surpreendente. Para a cliente, você acessou algo. Ela chora, olhando sempre para um ponto. Cliente, minha mãe teve uma criança, que seria minha meia-irmã, e meu avô a matou. Hellinger matou? Cliente, ele a asfixiou. Assim o vejo. Hellinger, é isso. O segredo inexprimível. A cliente soluça alto. Hellinger solicita a representante da criança morta, agora a meia-irmã morta da cliente, para se levantar. Ele a coloca em frente à cliente. A cliente dá um passo em direção à meia-irmã morta e abre os braços de modo convidativo. A meia-irmã olha para o lado e se esquiva dela. A cliente dá mais um passo em sua direção. A meia-irmã se vira para o lado. Hellinger para a cliente quando ela quer se aproximar mais. Espere. Hellinger escolhe um representante para o avô e o posiciona em frente à meia-irmã morta. Logo que o avô fica em frente a ela, a meia-irmã se esquiva dele soluçando. Se afasta e se vira. Ela coloca as mãos em suas faces, se ajoelha soluçando alto e se inclina para a frente, colocando ambas as mãos nos antebraços. A cliente continua se afastando. Hellinger escolhe uma representante para a mãe da meia-irmã e a coloca. A meia-irmã se torce enquanto se ajoelha. A mãe quer tocá-la, mas treme de medo. A mãe se afasta um pouco, coloca as mãos sobre o rosto e se vira lentamente. A criança treme e se contorce ininterruptamente. Ela olha para o avô. Ele está impassível. Hellinger pede para a cliente se sentar novamente. A criança se acalma um pouco. Ela olha suplicante para o avô, que continua impassível. Começa a soluçar. Vira-se para ele ajoelhada e levanta as mãos suplicando. Nesse inteirinho, a mãe se virou totalmente.
Hellinger pede ao cliente para se ajoelhar ao lado de sua meia-irmã e olhar com ela para o avô. A cliente coloca o braço ao redor da meia-irmã, esta pega a sua mão e se acalma. Hellinger pede para os 2 filhos da cliente se ajoelharem ao lado da mãe. Em seguida, o avô recua um pouco. A mãe coloca o seu braço em torno da meia-irmã, ela segura os filhos com a mão direita, a meia-irmã se acalmou nesse inteirinho. Todos juntos olham para o avô. Hellinger para a cliente, diga para o avô, foi você. Cliente com a voz nítida e alta, foi você. Hellinger, isso foi nítido. A cliente respira fundo. Ela coloca o braço direito ao redor de seus filhos, a filha coloca o braço em torno dela. Todos os 4 se abraçam fortemente. Agora Hellinger coloca a mãe ao lado do avô. Hellinger para a mãe, você precisa olhar. A cliente e sua meia-irmã olham uma para a outra com carinho. Então a cliente olha para os seus filhos com carinho. Hellinger, após um certo tempo para o grupo, agora está tudo claro. Não precisamos solucionar o assunto do avô com sua mãe. Está claro para você? A cliente concorda com a cabeça. Hellinger, ok. Bom, a cliente senta-se ao lado de Hellinger, comovida, dá-lhe a mão. Hellinger para o grupo. Qual é agora o próximo passo para ela? E para o ajudante? Como isso deve continuar? Ela e o ajudante precisam colocar o avô e a mãe dessas crianças em seus corações. A cliente concorda com a cabeça. Hellinger, e ao mesmo tempo deixá-los com essa criança. Ambas as coisas. E esse é um passo difícil. Hellinger chama o representante do avô e o posiciona. Hellinger para esse representante. Em sua imaginação, faça uma reverência respeitosa ao avô real. Ele se curva lentamente. Hellinger, e agora endireite-se novamente. Vire-se e volte a ser você mesmo. O representante se vira e ri aliviado. Hellinger para o grupo. Quando alguém teve que representar um papel pesado, devemos tirá-lo dessa situação. Isso foi necessário aqui, para os outros que não tiveram que representar os papéis tão pesados, não é tão necessário. Ok. Então, a gente já passou um pouco, né, da nossa hora. Acho que a gente pode começar aqui a ajuda como fraqueza, ajuda como força, na aula que vem, né? E gostaria de te parabenizar pela leitura imensa, porque você tem uma firmeza e um ritmo, né, que dá para a gente fazer um exercício muito bom, que é um exercício de seguir realmente o que está acontecendo dentro da constelação, né, para poder entender o que está acontecendo, né? Então, eu achei muito bom isso, e aí a gente viu, né, o efeito dos segredos e, de maneira ampla, como é que isso afeta a família e um aborto também, né? E também outros tipos de violência, como no caso do avô, da minha irmã, provavelmente um assassinato, e como muitas vezes essa gagueira está associada, então, a uma verdade que precisa ser dita. E vocês vejam bem, uma confiança no campo, que ele vai nos ensinando o tempo todo como ter essa confiança, né? Conduzindo até onde nos leva esse movimento, né? Até retirar o representante de um papel difícil, né? Ou seja, ele descreve toda a constelação e depois, inclusive, acrescenta, como vocês podem ver, ele volta e meia nesse livro, ele nos ensina sobre o procedimento. E um procedimento, como vocês podem ver, que envolve intervenções rápidas e, ao mesmo tempo, essas muito longas e uma explicação fina para quem é constelador familiar sobre o fazer da constelação, né? É isso aí. Alguma pergunta, algum comentário? Não, tá ótimo. Sinto muito aí pelo atraso. E agora não tem mais feriado de segunda que vem, então seguimos firme e forte. Ok.
Ok, maravilha. Muito obrigado, Bert Hellinger. Obrigado, professora. Obrigado, Inês, pela leitura. Obrigado a todos os colegas que ajudaram a manter esse campo em alta. E até a próxima semana, se assim o Criador nos permitir. Tchau.